dos 8º anos. Então hoje a gente começa aí com uma aula de sistema genital masculino. Vou tentar ser mais clara e objetiva possível, né, para poder representar para vocês. Estou usando inclusive o livro de vocês para a gente poder entender melhor o processo. Então aqui eu tenho todo o aparelho reprodutor masculino, externo e interno, lembrando que o aparelho reprodutor externo, ele é visível aos nossos olhos e tem justamente uma função reprodutiva para isso, né, justamente para facilitar no acasalamento do macho com a fêmea, do homem com a mulher, né, que nós estamos falando aqui de sistema reprodutor humano, então é homem e mulher. Então aqui a gente começa na verdade estudando o saco escrotal, que é uma região externa ao homem, que também é fácil de perceber, onde tem lá presente 2 testículos dentro desse saco escrotal. Os testículos é o local onde se produz espermatozoide. Espermatozoide e hormônio masculino, que é o testosterona, tá bom? Que é um hormônio que dá as características masculinas. Então, aonde é produzido? É dentro dos testículos. Mais adiante aqui nós temos o epidídimo, que é essa glândulazinha que fica aqui por cima dos testículos, tá bom? O que é a função do epidídimo? Armazenar espermatozoide assim que ele é produzido, tá bom? Para depois, no momento de ejaculação, o homem poder liberar o que está guardado aqui dentro, que já foi produzido. Depois a gente tem aí o ducto ejaculatório, que é esse caninho, né? Esse túbulozinho que circunda por dentro do homem. Então, por dentro do homem, a gente tem aí esse ducto deferente ou ducto ejaculatório que perpassa do epidídimo até estruturas mais internas. Essa imagem, ela representa justamente o espermatozoide que o homem produz dentro dos testículos. Então, a gente tem aí a cabeça e a cauda. A cauda é para facilitar a locomoção desse espermatozoide. A cabeça tem um material genético, onde tem um núcleo, eu já falei isso para vocês, que carrega os 23 pares de DNA, que se caso ele fecundar um óvulo da mulher, um ovócito, né, eles vão se parear e formar lá 46 cromossomos, dando origem a um ser humano. Tudo bem? Então, voltando para essa imagem, esses espermatozoides que são produzidos em grande quantidade, não é um, mas são vários, né? Eles perpassam o ducto deferente e chegam numa estrutura chamada de vesícula seminal. Então, a vesícula seminal é aonde ele vai receber o primeiro líquido, né, para poder se proteger. Na vesícula seminal, então, ela libera aí nesses espermatozoides líquido seminal para nutrir esses espermatozoides. Aí depois eles saem e vêm para a próstata, onde a próstata também banha esses espermatozoides com líquido prostático para poder conferir a eles resistência ao pH vaginal. Porque quando esses espermatozoides chegam na vagina, ela é muito ácida e pode então, se eles não recebessem esse fator resistência da próstata, né? Eles morreriam lá dentro. Então, na próstata, libera aí para esses espermatozoides líquido prostático para conferir resistência a eles. Depois eles saem, né, pela uretra e aí sim eles são ejaculados. Agora, então, a gente tem espermatozoides mais líquidos prostáticos e seminais que compõem aí o sêmen. Bom, então resumindo, o sistema genital masculino, ele é composto pelos testículos que estão dentro do saco escrotal, epidídimo, ducto ejaculatório ou ducto deferente, vesícula seminal, próstata e uretra. Lembrando, gente, que a bexiga urinária, ela compartilha desse sistema, por quê? Porque aqui, ó, tá vendo que tem uma bifurcação? Então, vem o ducto deferente aqui e se liga à uretra. Então, quando o homem for fazer xixi, vai sair pelo mesmo canal do canalzinho de ejaculação, tá bom? Então, o homem, ele tem um mesmo canal para as duas funções, para a ejaculação e para o xixi. Bom, então vamos agora para o sistema genital feminino, que diferentemente do menino, né, onde tem pênis e bolsa escrotal externamente ao corpo, a parte mais importante da menina é internamente ao corpo.
Lembrar que vagina, ela constitui a parte interna da mulher e não externa. O que tem do lado de fora que a gente consegue ver é a vulva, né, onde é composta aí de grandes lábios e pequenos lábios. E alguns aparatos que a gente vai comentar daqui um pouco. Mas, agora eu vou focar a parte interna da menina, que é mais tranquila, é mais fácil da gente entender. Bom, então, aqui é localizado a vagina da mulher, onde há penetração do pênis na relação sexual. Então, por isso o formato estratégico, né, do pênis ser alongado para a parte externa, justamente para poder facilitar na penetração aqui na hora da relação sexual. Lembrando que a relação sexual é para procriação da espécie, tá bom? Isso existe nas espécies animais, né, em todos os organismos e indivíduos, justamente para reprodução. Aqui, essa estrutura, né, mais carnosa, ela é o útero, né? Então é justamente isso aqui, ó, que a gente chama de útero. Mostrando de um ângulo, né, melhor para vocês entenderem. Então aqui, ó, é a vagina, aqui é o colo do útero, né, que dá acesso ao útero, e essa estrutura toda que vocês estão visualizando é o próprio útero. Aí nós temos aí as duas tubas uterinas, direita e esquerda, né? E na ponta delas a gente tem os dois ovários. Então nós temos o ovário também direito e o ovário esquerdo, onde são produzidos aqui dentro, né, os nossos óvulozinhos, nossos ovócitos, que a gente já comentou em sala, tá bom? Então lembrando que a menina, ela já produz aí, ela já tem aí um estoque de ovócitos que ela vai expulsar durante toda a vida, lembrando que é 1 por mês. Bom, então, os espermatozoides numa relação sexual, ele entra justamente pela vagina, né, e sobe pelo útero em busca, né, de fecundar um ovócito que foi liberado num desses ovários. Então, o que acontece? Ele é atraído quimicamente, né, pelo ovócito que está aqui, que foi expelido, e a fecundação ela vai acontecer aqui, ó, na tuba uterina. Se não fecundar, né, ou seja, se não teve relação sexual, vai ocorrer aqui a menstruação. A menstruação é um processo de desprendimento da parede do útero que foi preparada durante todo o mês para abrigar o embriãozinho. Então, se não há fecundação, essa parede ela vai descamar em forma de sangue, em forma de menstruação. De uma forma bem tranquila, né? Essa imagem do livro de vocês representa justamente o que a gente já conversou em sala, inclusive, né? Então, um ovócito, ele é liberado a cada 28 dias. 300 milhões de espermatozoides são lançados em direção ao útero, mas apenas 10 mil chegam ao útero. Até 2.000 espermatozoides alcançam a parte superior do útero e metade dos espermatozoides chegam à tuba uterina, onde está o ovócito, né? E algumas centenas de espermatozoides chegam ao ovócito secundário, mas geralmente apenas um é fecundado. Então, entre vários espermatozoides, apenas um é selecionado para entrar aqui na zona pelúcida, né? Que é essa parte superior aqui do ovócito produzido nos ovários da mulher. Mais uma vez, só para resumir, espermatozoide no núcleo da célula tem os 23 DNAs, aqui no ovócito 23 DNAs, que quando fecundado, quando o espermatozoide entra dentro deste ovócito, vai produzir aí uma célula ovo já contendo 46 DNAs, ou 46 cromossomos, tá bom? E aqui tá a imagem, né, dos espermatozoides subindo, né, atrás do ovócitozinho que foi liberado pelo ovário. Então, aqui é um processo de maturação desse ovócito. Quando ele está pronto, ele é liberado e fica lá esperando a chegada de espermatozoide para fecundar. E para fechar a nossa aula, eu trouxe uma imagem aqui da vulva para vocês, né, que eu havia comentado anteriormente, para vocês compreenderem e entenderem de uma vez por todas que isso não chama vagina. Essa parte externa da mulher, lembrando que essa menininha ela tá
naquela posição deitada, de barriga para cima, com as pernas abertas, né? E aqui, ó, a gente consegue ver estruturas importantes para a gente entender o nosso corpo. Então, aqui a gente tem os grandes lábios, que é essa parte externa da mulher, os pequenos lábios, que é mais internamente, e nós temos 2 orifícios na menina. Quanto que no menino era só um, na menina a gente tem os 2. Então, na menina, a gente tem a saída do xixi, que é essa estrutura mais acima, né, da vulva, que é um orifíciozinho que fica preso ao clitóris. Então, o clitóris, se estimulado, ele dá prazer na menina, né? Mas, ao mesmo tempo, ó, tem a saída da uretra, por onde sai o xixi. Então, essa aberturinha está conectada à nossa bexiga. Já esse orifício inferior é o canal da vagina, é onde tem a penetração numa relação sexual, tá bom? Então, só para vocês entenderem que na menina os orifícios são separados, né? Então, a gente tem lá o canalzinho da uretra e nós temos o canalzinho da vagina mais inferiormente, onde tem lá. Essa imagem, ela mostra um pouco mais real dos grandes lábios, né, os pequenos lábios mais inferiores, o canal da vagina, o clitóris, né, que é essa estrutura onde é estimulada causa o prazer na mulher, e a uretra mais embaixo, tá bom? Que é onde tem a saída do xixi, ok? Então, essa foi a nossa aula. Para maiores dúvidas e perguntas, vocês podem mandar no privado.